Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia em São Mateus capítulo 9, do verso 18 ao verso 26. São Mateus capítulo 9, 18 ao 26. Diz estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aí eu disse, o 22, né? Senhor Deus, Pai amado, nós oramos a Ti, pedindo sempre perdão dos nossos pecados, sabendo que, enquanto estamos nessa dimensão, temos que lidar com ele, com o pecado. Diz o profeta que, enquanto a igreja está nessa dimensão, ela terá que lutar com o pecado até o último segundo. Mas o Senhor tem nos dado os meios eficientes para isso. E ensina-nos a usar estes meios. Ou por que não dizer esse meio, o único meio, que é a Tua palavra, que é o Teu sangue, que é a vontade de ouvir, de atender, de ser aquilo que deveríamos ser, o que devemos ser. Nós pedimos a Deus que isto venha acontecer com cada um de nós, aqui presente, ausente, nesta cidade, neste país, em toda a terra. Pedimos ao Senhor que Tu venhas ouvir as orações, as súplicas, as intercessões, os pedidos, que o Senhor venha aceitar o louvor e a adoração de cada um. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra, pois isso é tudo para nós. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. O irmão Branham pregou a mensagem que é chamada, esse título, aliás, como quase todos os títulos das suas mensagens, é uma mensagem, né? Deus é identificado pelas suas características. E aqui então ele faz menção de vários testemunhos, como este que nós acabamos de ler. Identificado pelas suas características. Aqui nesse trecho onde nós lemos, nós vimos que aquele chefe adorou a Jesus e, ao adorá-lo e fazer aquela oração, aquele pedido, ele estava identificando as características de Jesus. Agora, isso em todas as eras, aliás, desde o Éden, foi o sublime, foi o importante para cada pessoa. Não importa
quem fora ou quem foi, isso não importa. Nós temos vários exemplos, como Jacó e Esaú, um exemplo apenas entre esses dois. A identificação, isto quer dizer, significado da primogenitura não foi identificado pelo seu proprietário, Esaú, que tinha direito dela, não é? Ele não foi identificado. Ele não teve realmente o verdadeiro sentimento a respeito daquilo, porque caso contrário, simplesmente uma fome de um dia, 2 dias, 3 dias, não poderia lhe tirar aquilo. Mas por que nós, às vezes, abrimos mãos de muitas coisas durante a nossa vida e pagamos caro por aquilo, muitas delas nessa dimensão? Não tem jeito. Como o profeta disse, que ela pode ser perdoada, mas nunca é justificada aqui na terra. Ela é justificada lá em cima. Justificado quer dizer, como se nunca tivesse feito aquilo, nunca tivesse acontecido aquilo com a pessoa. Então é como ela é justificada nos céus. E então nós devemos tratar uns aos outros dessa mesma forma, porque Deus nos trata assim. O irmão João Martim conta que o seu filho chegou na hora da comida, lá do almoço, chegou do colégio e chegou muito aborrecido, muito triste, abatido, porque ele soube lá no colégio de coisa que seu pai fez ainda na juventude, ainda antes de casar ou qualquer coisa assim. E ele disse: o que está acontecendo? Então ele disse, o filho disse, mas é por isso que aconteceu com o senhor. Ele disse, não, eu nunca fiz aquilo. Então a esposa dele sabia que realmente aquilo era verdade. Disse João, ele disse, não, eu nunca fiz aquilo. Aquilo não fui eu nasci de novo, aquilo morreu com o velho João, então eu não tenho direito de estar nem contando aquilo para filhos, para quem quer que seja. O que às vezes acontece, né? A pessoa conta, vive contando como é que, quando era bêbado, quando era ímpio, o que fazia, o que não fazia, e aquilo outro. Então, ele demonstrou através dessa experiência, nos ensinou através dessa experiência, que a pessoa não deve estar contando o seu passado, porque aquilo está sepultado, aquilo não existe. Por isso que ele não admitiu, ele disse, não, eu nunca fiz aquilo. E pode lá em cima ver que não tem aquilo contra mim. Lá. Agora, veja, ele identificou realmente as características de Jesus Cristo em relação a apagar as coisas, apagar pecado. Ora, que significado tem a morte de Jesus se a pessoa ainda tem que reencarnar, ainda tem que ir para o purgatório, e tem que carregar aquilo toda a vida? Não teria nenhum significado. Então, para nós, entre nós, deve valer, é claro. Tem que valer como vale diante de Deus. O arrependimento, a confissão e assim por diante. Mas vamos voltar ainda lá um pouquinho atrás. Jacó, ele identificou e valorizou realmente aquilo, ele teve noção do que significava a primogenitura. Então ele fez o que fez,
aprontou o que aprontou para adquirir a primogenitura. Agora o irmão Branham disse que justamente aquela primogenitura que ele adquiriu é que iria matá-lo lá no fim. Por que que Esaú estava pronto? Porque aquilo acompanhou Esaú durante toda a sua vida. Porque se Esaú não tivesse sido acompanhado por aquilo, ele teria se esquecido daquilo. E quando Jacó mandou presentes, gado e coisa, e de volta para a sua terra, então Esaú iria ao encontro dele, abraçá-lo e coisa, não é? E não tinha nada de lembranças mais. Mas aquilo o acompanhou por toda a sua vida. Foram admitidas 2 tribos, filhos de José, no lugar de 2 filhos de Jacó. Vocês sabem disso. O profeta disse, porque aquilo os acompanhou, nunca se esqueceu daquilo. Agora, como é que pode realmente obter virtude de Jesus? Virtude. Ora, virtude quer dizer poder. Todo mundo sabe que Jesus tem poder. O diabo sabe que Jesus tem poder. Satanás sabe, todos os demônios sabem que Jesus tem poder. Agora, como usufruir, se beneficiar desse poder? Cada um de acordo com o momento que está vivendo. Então o chefe chega e diz, minha filha faleceu agora mesmo. Ora, como ele identificou aquilo de uma maneira tão profunda, tão especial, que ao ter uma filha morta, a razão lhe dizia, para que incomodar o mestre? A menina já está morta. Então, isso foi lembrado aqui segunda-feira passada, Monzeberto lembrou disso aqui tão oportunamente. Aquela mulher mexicana estava com a criança morta nos braços, atestado de óbito, lá no México. E ela lutou e lutou e lutou para chegar no trono da graça. Vocês se lembram? Ora, ali estava o trono da graça, não é? Mas para ela, para alguns, não para todos. Jesus era realmente isto, trono de graça, poder, virtude. Mas nem todos se aproximaram dele com tal luz, identificando através dessas características de Deus, de quem podia ressuscitar. Então a minha filha acabou de morrer agora mesmo. O Senhor vem e põe as mãos sobre ela, porque ela vai ressuscitar. Veja o que ele disse: impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E logo em seguida, nós vimos o caso, o fato daquela mulher que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele. Ela tinha 12 anos, hein? 12 anos. E havia gastado tudo que tinha com os médicos, todos os seus recursos. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Então, com aquele ato,
ela estava identificando as características de Jesus. Ainda voltando lá para trás, nós vimos isso lá no Éden, entre Abel e Caim. Começou com o culto. Abel, pela revelação, identificou perfeitamente o plano de Deus e ofereceu um cordeiro sangrento. Ao passo que Caim não teve a mesma identificação. Eu não sei o que aconteceria se Caim, por sua vez, tivesse feito o mesmo. Apanhado um cordeiro também, e sangrado e oferecido ao Senhor. Somente o profeta poderia falar sobre isto. Mas eu sei que ele não fez isto. Para ser diferente? Para ser igual ao seu irmão? Não sei. Eu sei que ele não tinha a revelação e por isso não pôde identificar ou identificar-se com o verdadeiro culto, como Abel fez. Agora, andando através da Bíblia Sagrada, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você vai passar por várias passagens e vai encontrar isto, personagens que vão lembrar esta verdade, esta mensagem. Pessoas que trataram bem a Davi. Depois então Salomão pôs na mesa para comer consigo. Pessoas que trataram Davi mal, como ele merecia na hora. Aquele Weba, aquele Simei, ele fala só a verdade a respeito de Davi. Davi era um homem sanguinolento. Ele não era brincadeira. Mas foram homens que identificaram-se com Deus. Então o que aconteceu? Salomão pegou acima e disse: você fica em Jerusalém. O dia que você sair de lá, você morre. Então o que aconteceu? As jumentas dele, foi as jumentas? Os servos, entre os servos, e ele foi atrás, né? Ele esqueceu e saiu da jurisdição ali de Jerusalém. Às vezes a gente adverte certos companheiros: olha, não sai de Goiânia não, porque a coisa não vai ficar boa para você o dia que você sair de Goiânia. Enquanto você estiver aqui dentro não vai ter problema, mas o dia que você for encontrado fora de Goiânia, você vai pagar novas e velhas. Foi assim que Salomão fez com Simei. Mas ele disse: você vai morrer no dia que você sair. Oh, irmão, isso é bonito, isso é importante, a Bíblia relata isso. Ele saiu, esqueceu por razão, por motivos, né, razoáveis, né, que tinha razão, né? Então, resultado, ele morreu. A consequência veio mais tarde, mas veio. Aquilo lhe acompanhou. Por quê? Ao falar a verdade para Davi, falar a verdade, ele não estava identificando-se realmente com o propósito de Deus, com o significado que aquele homem tinha na terra. E assim foi com Moisés, assim vem vindo até agora. Agora, nós vamos ler um pouco. Vamos ler aqui, começando o parágrafo 134. Veja a mulher
com fluxo de sangue. Ele foi identificado a ela através da sua característica, que ele era o Messias. Veja, o profeta vai mais adiante, não é claro? Ele pode fazer essas inferências. Ela não teve identificação somente no ministério de cura divina dele, mas que ele era o Messias. Deus é identificado pelas suas características. É a única que estamos estudando essa noite. Mas foi identificado que ele era o Messias. Agora isso ficou tão simples, tão batido, que qualquer um pode dizer: Jesus é o Messias. E Paulo disse assim que somente pelo Espírito de Cristo a pessoa pode dizer que Jesus é o Senhor. E todo mundo diz o Senhor. Mas há uma diferença nessa identificação. Se alguém diz que Jesus é o Senhor, então não pode admiti-lo, se é pelo Espírito, que ele é a segunda pessoa. Porque Senhor é somente Elohim, somente Deus. Não tem como. Agora, essa identificação que vem através de uma... É claro, sempre a revelação é a base de tudo. É para os predestinados, não resta dúvida. A mulher com o fluxo de sangue o identificou a palavra. Agora aqui em Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes e discerne os pensamentos que estão no coração. Quantos sabem disso? De cor. Isto é o que é a palavra. Você crê que ele era a palavra? Você crê que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Aquilo estabelece isto. Se você crê naquilo, então reconhecê-lo como Messias, por identificação realmente, é algo que não se tornou comum, não é para qualquer um. Não. Então nós estamos sempre sendo advertidos. Não deixe que isto fique comum para você. E você se encontre, às vezes, numa situação que está coisa nova. Está faltando coisa nova. Está faltando mensagem nova. Mas basta aquilo que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3. Não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, encerra somente nisto: Cristo em você. De Gênesis a Apocalipse. Ela se encerra, todo esse livro, todo esse complexo termina nisso: Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Isso quer dizer, qualquer coisa disto, qualquer coisa além disto, sem isto, que adianta? Que adianta falar a língua dos anjos, as línguas dos homens, dar o corpo para ser queimado, acabar com tudo que tem, dando para os pobres? Não adianta nada sem isso. Então, o que resume a Bíblia, o complexo chamado Bíblia Sagrada, resume-se nisso: Cristo, Deus em Cristo,
Cristo na igreja, Cristo em você, e você no reino restaurado. Isso quer dizer, a igreja no reino restaurado. É o mistério tríplice de Deus. Tendo isso, está lá. Então não soube muita coisa. Outro dia mesmo nós ouvimos no rádio, e eu comentei sobre aquele era um fortificante famoso que existia. Não se fala mais porque hoje tem tanta coisa aí, tanto milagreiro, né? Você pega a bula, tem. Só falta fazer a pessoa criar dente de novo, cabelo e tudo, né? Mas era a forma do Gerval, né? E dois técnicos discutindo a fórmula do Gerval e sua eficácia. E com isso eles estavam se definhando, se emagrecendo, perdendo a vida, enquanto o leigo estava tomando o Gerval. E aquela experiência, que ela é da natureza, lá do gado, 2 touros de raça, caríssimos, que o homem comprou, o fazendeiro comprou para reprodutores, brigando intensamente dia e noite, disputando uma vaca, enquanto um boizinho de raça comum, rasteiro lá, pega e vai e enxerta a vaca. Quer dizer, os dois bestas ficaram lá brigando, cara. Então, é a natureza mostrando claramente. Ora, o que interessa, não se identifica Deus através de teologia, gente. São discussões, são fórmulas estabelecidas pelos homens. Não tem como. Enquanto isso, o eleito está ali apreciando, se vivificando, usufruindo da palavra. É isso que acontece. Essa é a verdade. Agora, enquanto eles estavam dizendo, é Beelzebul, é demônio, tem demônio. Então você ia nas suas reuniões, nas suas casas, nas esquinas onde fosse que encontrasse aqueles barbudos, saiudos, o assunto era aquilo. Aquilo é um falso, aquilo é bastardo, aquilo é tudo isso. Está bem, se ele é ou não é, o que interessa é que era cego e agora enxerga. Ora, aquele homem tinha que identificá-lo. São João capítulo 11, né? 11 não. 11 é de Lázaro, né? São João, capítulo 9. 9, está aqui. Ele passou lodo nos olhos do camarada lá, do ceguinho, mandou que ele lavasse o tanque de Siloé. Aí depois veio a briga, a coisa. E então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. É o que eles tinham para discutir. Essa mensagem não pode ser de Deus. Gente, como é que pode ser de Deus quando o homem blasfema contra a Santíssima Trindade? Quem deu Trindade para a igreja? Foi Jesus? Foram os apóstolos? Foi a Bíblia? Ou foi Niceia? Concílio de Niceia? Mas este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Não é de Deus porque não guarda o sábado. Assim estão os sabatistas dizendo a respeito de nós também. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram-se, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Eles próprios tinham que reconhecer, daquele que te abriu os olhos. E ele respondeu, que é profeta. Ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora?
Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Nasceu cego. Nunca enxergou. Mas como agora vê, não sabemos. Eles não tiveram coragem. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E eles com medo, né? Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Disso aí eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Deus. Aí está a identificação de suas características. Como é que pode? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí ele já começou a pregar para eles, para os fariseus. Então o injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu. Ó, que coisa boa. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Se fosse de Moisés, seria dele também, né? De Jesus. Se fosse de Moisés, seria de Jesus. Mas aqui está. Vamos continuar. A palestra é boa, né? Então, veja aqui. Você crê que ele era a palavra? Você crê que ele é ontem, hoje e eternamente? Aquilo estabelece isso se você crê naquilo. Se você identifica a ele como ele é. E isso te faz realmente o cristão. Isso te faz realmente o cristão. O verdadeiro cristão. Porque você discerne o corpo do Senhor Jesus. Observem, esta mulherzinha disse: se eu puder apenas tocar-lhe, não me importa o quanto eles dizem a respeito dele. Se eu for julgá-lo pelo que me disseram, eu vou continuar morrendo, perdendo sangue até morrer. Durante 12 anos eles nunca fizeram nada por mim. Não deram conta de... Então não importa o que eles dizem a respeito dele. Ora, quantos irmãos aqui que vieram das denominações, eu nunca tratei de fazer proselitismo, chamar as pessoas para cá, porque eu sei que isso não resolve. Tem que ser por divina revelação, não é certo? E eu próprio tive que enfrentar ser excluído da igreja como herético, como herege, né? Manifesto público, jornal e coisa e tal. Eu creio que ele é exatamente, isso aqui é importante, eu creio que ele é exatamente o que ele disse que era. E se eu puder tocar-lhe, eu ficarei curada. Então ela foi e tocou. Tocou nele. E você viu que o toque dela foi diferente, porque muita gente tocava nele, né? E voltou para a multidão. Jesus parou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Pedro tentou fazer como se ele fosse um neurótico. Mas ele disse: ora, todo mundo te toca, mestre. Não diga coisas assim, ora. Eles não saberão o que pensar a teu respeito. Uma multidão te tocando, você para e vira para trás e procura quem lhe tocou. Eles vão pensar que o senhor está neurótico.
Um homem com sua posição, e então dizer quem me tocou, todos estão te tocando, todos cantando para ti, corais e coisas assim, catedrais, todos estão tocando nele. Todos estão orando, todos estão pregando a ele. Mas veja, ele disse: porém percebo que fiquei fraco. Isso aqui é profundo. Virtude saiu de mim. Então o irmão Branham disse que ele leu um livro chamado Príncipe da Casa de Davi. E naquele livro eles dizem que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra com a terrível dor de cabeça, insuportável. Agora o irmão ia da plataforma carregado, e se envelhece no ministério dessa natureza precocemente. Envelhece 10 anos, 20 anos. Um ministério que tem virtude. Por que essa mãe vai se definhando cada vez mais? Esse pai, às vezes prematuramente. Você tem que entender que não são suas preocupações que quer dizer virtude. Não são suas insônias que quer dizer virtude. Se a irmã, o irmão deixasse somente por conta da virtude que Deus te deu, você não envolveria então os seus sentimentos, e com isso poderia até ter mais saúde, mais vida. Deixasse só por conta de suas virtudes, aquela mãe virtuosa, aquela mulher virtuosa que Salomão faz menção dela. Não é essa mulher tontinha que qualquer coisa está fazendo um espalhafate e dando crise de nervo. Isso não quer dizer virtude. Às vezes é aquela que se mantém serena, calma. E que se torna o calmante da família. É aquele homem que não faz alvoroço. O irmão Branham disse: um cristão não faz alvoroço. Mas é daí, justamente aí, a hora que a sua influência, onde quer que seja, opera através de virtude. E isso enfraquece, isso cansa. Eu fiquei fraco. Virtude saiu de mim. Sabia que algo havia acontecido. Agora vejam o que vem, o próximo grande choque. Ele olhou ao redor até que a encontrou. E ele lhe falou a sua condição, e a sua fé lhe havia salvado. Ela era. Ele foi identificado com a palavra de Deus, conhecendo os segredos do coração. Oh, que coisa! A palavra discerne o corpo, discerne o coração. Agora só um momento, concluindo. Agora, como Hebreus 13, verso 8, é verdadeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisto? Agora estou omitindo aqui muito que eu poderia dizer. Então o seu caráter o identificará nesse tempo presente, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, exatamente como ele foi então. É isso, certo? Ele prometeu isto. E recordem, sua característica é a sua identificação. Quantos compreendem isto? Levantem sua mão. A sua característica é a sua identificação. Como aqueles que vieram de Emaús, como eu disse isto, Jesus foi crucificado. Todos eles estavam tristes.
Eles foram à sua sepultura. Agora eles disseram: alguém chegou. Eles disseram, eles pagaram os soldados para dizerem isso. Um dia ele saiu do meio de uns arbustos e andou com eles enquanto ele ia para Emaús. E eles disseram, ele disse: por que estão tão tristes? Por quê? Eles disseram: bem, você é apenas um estranho aqui. Então, quando ele estava com eles lá dentro, ele fez algo exatamente como fez antes da sua crucificação. Aí então eles o identificaram. O nosso coração estava ardendo quando ele falava conosco. Mas somente depois disso foi que nós ficamos sabendo que era realmente ele. Quando ele partiu o pão. Isto foi a sua característica de fazê-lo desta forma. E eles reconheceram rapidamente através da sua característica que aquele era o mesmo Jesus que foi crucificado. Amém. Deus o levantou dos mortos. E hoje a sua característica como isto, a mesma coisa como foi então. E o retorno dos dias de Sodoma, como Jesus profetizou, a mesma coisa é para tomar lugar quando o Filho for revelado ao povo. É a identificação da sua característica. Hebreus 4, 14 e 15. Ele é agora o mesmo sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, exatamente como ele foi então. Você crê nisto? Nossas enfermidades o tocam, isto o toca, como ele agiria se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? A sua característica seria a mesma. Então ele agiria como ele fez quando a mulher tocou sua veste. Você crê nisto? Ele sempre vive, ele estará sempre vivo. E a sua característica continua identificando hoje como ele foi então. Crê você nisto de todo o seu coração? Deus, identificado por suas características, o identificam. O sentimento é a capacidade para sentir, é sensibilidade, pesar, tristeza, desgosto, mágoa. Tudo que se pode causar um mal na sua vida, traz um sentimento. Mas você toca nele através desses sentimentos, pela fé, no seu nome, no sangue, e ele sempre opera como o sumo sacerdote das nossas confissões, né? Ou da nossa confissão. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, somos apenas homens e mulheres assentados aqui nesta noite. Mas estamos como então, segurando em Deus quando seguramos a palavra. E Pai, eu estaria temeroso em tentar dizer algo que não estivesse aqui. Eu temeria tentar colocar minha própria interpretação nisto, porque isto poderia estar errado. E tu disseste que tirasse uma só palavra, ou adicionasse uma palavra a isto, sua parte seria tirada do livro da vida. Que bem faria a minha vida então, Senhor, se eu fizesse uma coisa maligna como essa? Então eu apenas digo isto da maneira que isto é. E Pai, tu prometestes que tu identificarias isto. Eu creio que tu ressuscitaste dos mortos há 2000 anos atrás, e estamos vivos nesta noite, chamando um povo simples, exatamente como tu sempre fizestes, um aqui e outro ali, nenhum grupo, nenhuma organização, nenhuma grande maneira do que o homem tem feito, mas tu disseste que tu tirarias o povo do meio gentil, um povo, pois em um campo eu deixarei um e tomarei outro, 2 em uma cama, eu deixarei um, tomarei outro.
um povo aqui e ali, pelo amor do teu nome. Eu creio que o teu caráter te identifica. Tu prometestes, como foi nos dias de Sodoma, assim também seria no dia quando tu fosses revelado a palavra. A palavra ela mesma, desta hora, está suposta a revelar a palavra ela mesma, como a palavra chegou aos profetas. E Pai, nós vemos João aqui de pé na terra e ali estava a palavra que ele estava revelando. E a Bíblia diz, a palavra sempre vem ao profeta, e a palavra era carne, então ela foi e entrou na água até João. Lá estava a palavra dentro d'água, a palavra veio ao profeta. Pai, Deus, venha nesta noite, eu oro, e ajuda-nos, ajude nossa incredulidade, perdoe-nos de nossas falhas, cure os enfermos. Uma palavra de Ti, Senhor, significará mais do que qualquer coisa que o homem poderia dizer. Tu apenas falas, Pai, apenas uma palavra significará muito. Agora Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós nos entregamos a Ti agora e oramos para que quando sairmos e formos para nossos lares nesta noite, nós diremos como aqueles de Emaús, quando eles o viram fazer algo para lhes identificar que Ele era o Senhor ressurreto. Não importa o quanto eles dizem, eles roubaram o seu corpo e eles fizeram isto e aquilo ou outro, eles mesmos sabiam que Ele havia ressuscitado dos mortos. Não queres Tu nos mostrar que estás vivos outra vez nesta noite e chamar aqueles nestas cidades por aí que foram ordenados à vida para Ti? Pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, isso é simplesmente um toque. Um culto que serve para ser um toque da igreja nele, através de uma identificação que só pode operar pela revelação. E é isso, você tocou nele. Não foi agora, não foi hoje. Enquanto tanta gente fala mal da mensagem, falam mal do profeta, falam mal de mim, falam mal da igreja, falam mal blasfemam. Você vem e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, o que quer dizer isso? Realmente, exatamente aquilo que aquela mulher fez. Exatamente, precisamente aquilo que aquele chefe fez, precisamente, exatamente aquilo que aquele cego, o ceguinho de nascença, né? Assim conhecido, fez. E Deus abençoe vocês. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.